Bom dia a todos. Hoje é a nossa quarta aula do curso da Violência de Gênero Doméstica e Familiar contra a Mulher, interlocução necessária com a rede de enfrentamento. Já tivemos a primeira aula com a doutora Albertina, a segunda aula com a doutora Mafuane, terceira aula com a doutora Alice Bianchini e hoje teremos aula com a doutora Silmara Delzotto, médica também, que vai dar aí a visão mais técnica, trazendo os números da violência, o tema da palestra dela de hoje, com uma visão, um olhar técnico, um olhar também de muita experiência, um olhar social, uma pessoa que está na área e nesse enfrentamento há bastante tempo. E eu vou aqui agora apresentar o currículo da doutora Silmara para que todas a conheçam melhor, né? E todos a conheçam melhor. Ela é assistente do gabinete do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, graduada em administração pela Faculdade Armando Álvares Penteado, graduada em ciências médicas pela Universidade de São Francisco, médica ginecologista e obstetra, pós-graduada em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública e pós-graduada em auditoria em serviços e sistemas de saúde. Especialista em gestão de emergência em saúde pública do Hospital Sírio-Libanês e também coordenadora de diversos grupos, projetos, inclusive diversos projetos junto com a Comesp, que a gente tem parceria em projetos de muita importância, como o Projeto Fênix, projeto, né, escolar, e membro também de diversos comitês e conselhos. Doutora Silmara, fique à vontade, pode dar início à sua palestra. Bom dia a todos. É com muita felicidade e gratidão que eu inicio esse encontro com todos. Este momento é um momento especial para todos nós, né? Justamente na fase de pandemia, onde todos os nossos números, como vocês vão ver, despencaram. Então, assim, temos que ter muita atenção no momento de elaborar novas políticas públicas e existe uma necessidade muito grande dessa integração de todas as pastas deste governo para que a gente consiga realmente combater a violência. Vocês vão ver no decorrer dessa minha apresentação que a gente tem toda uma normativa e toda uma proposta para que todos tenham uma integração. Sistema judiciário, sistema público de segurança, a saúde, a educação. Então, assim, a gente tem essa necessidade de combater a violência de uma forma mais ampla. Queria agradecer muito a doutora Tereza Cristina, a doutora Daniela, a doutora Angélica, por essa confiança e por esse convite de participar desse curso tão importante para todos nós. E eu queria que colocasse o primeiro slide, por favor. Pode passar, por favor? Eu faço parte do grupo condutor de combate às violências no estado de São Paulo. Esse grupo ele reúne todas as áreas técnicas da Secretaria da Saúde e ele trata a violência em todos os campos. Pode passar, por favor? Eu faço parte da chefia de gabinete, o que facilita muito as nossas ações, uma vez que a gente tem um acesso direto ao secretário, tanto ao secretário executivo quanto ao nosso secretário. Pode passar? As nossas tarefas, elas têm uma proposta ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando a gente tem a apresentação desse grupo, firmando parcerias, firmando protocolos de atendimento, a gente faz uma construção de agenda permanente e uma discussão permanente de discussão das violências nos territórios. A gente percorre 4 eixos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente percorre o objetivo 3, que geralmente é o nosso maior mote, que é saúde e bem-estar. Percorremos o 4, né, que é educação continuada. O objetivo 5, igualdade de gênero. E o objetivo 16, paz, justiça nas instituições eficazes. Então, com isso, nós temos a normativa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com propostas até 2030. Pode passar o próximo, por favor? Dentro dos nossos objetivos, não pode voltar, por favor?
Dentro dos nossos objetivos, a gente tem como normativa abrir frente junto a todas as violências identificadas dentro das áreas técnicas aqui da Secretaria da Saúde. Então, a gente percorre a violência sexual, a violência doméstica, junto ao Projeto Fênix, que eu vou explicar para vocês, para quem não tem conhecimento ainda, e o Projeto de Vida. A violência contra crianças e adolescentes, junto ao Projeto Escolar, violência contra os idosos, violência contra pessoas com deficiência, violência contra o trabalhador, violência contra populações vulneráveis, índios e negros, violência contra os privados de liberdade, violência contra a LGBTI, violência contra as famílias, porque existe uma preocupação muito grande com relação aos desaparecidos. Mas alguém pode questionar, Silmara, mas por que você me fala de violência em relação aos desaparecidos? Primeiro, que realmente você desaparecer com uma pessoa é um ato de violência. E segundo, o que a gente faz com essas famílias? Absolutamente nada. Elas ficam abandonadas. Então, a partir daí, pode voltar, por favor. A partir daí, a gente tem feito um protocolo de acolhimento junto à Cruz Vermelha, que tem uma experiência grande em pessoas desaparecidas em guerra, e agora na pandemia também eles estão fazendo isso. A gente está fazendo esse protocolo de acolhimento a essas famílias para tentar diminuir o adoecimento dessas famílias e elas se sentirem fortalecidas com relação ao acolhimento necessário e ao atendimento. E uma violência baseada em escolhas, que é o projeto PARE, que nós estamos... a gente fez o lançamento no ano passado, 2011, a pandemia acabou atrasando todo o nosso percurso de implantação. No entanto, a gente tem uma nova possibilidade que está tramitando na Secretaria da Educação, que é o PARE online. Então, a gente vai ter uma abrangência de dos professores, que antes eles não entrariam dentro do processo, e agora a gente tem também os 750 mil alunos do ensino médio, de segundo e terceiro ano, participando desse projeto, que evita e conscientiza quanto a acidentes e ocorrências de causa externa e a partir das suas próprias escolhas. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, para quem não conhece, são as nossas fichas de notificação que são obrigatórias, né? Existem uma lista desde 2011 de normativas do Ministério da Saúde que preconiza que alguns agravos tenham obrigatoriedade de notificação. Isso, para a construção de políticas públicas. E o acesso dessas fichas é de uma forma super tranquila, ou no Centro de Vigilância Epidemiológica, ou na própria página da Secretaria de Estado da Saúde. Pode passar o próximo, por favor? Aqui nós vamos começar com os nossos números, né? Aqui a gente tem o número de notificações de violência interpessoal e autoprovocada segundo o sexo, no estado de São Paulo em 2019. O que a gente consegue entender dentro desse gráfico, que ele é o gráfico geral, que a gente vai usar em vários momentos aqui da nossa apresentação, que a gente tem aqui uma flechinha em 2015, a gente tem uma série histórica, de 2011 até 2019, e a gente entende que essa violência está crescente. E está mesmo. No entanto, o que acontece é que o número de notificações eles têm sido aprimorados e todos os territórios têm se empenhado em fazer isso da forma mais fidedigna. Mas hoje em dia ainda temos muita subnotificação. A flechinha em vermelho significa quando foi a entrada do município de São Paulo no SINAM, que anteriormente, em 2014, eles utilizavam um sistema próprio de notificação. O próximo slide, ele conta para a gente que, segundo o sexo, que realmente a população feminina é a população que tem maior tipo de agressão no estado de São Paulo. 68% da população das notificações são de mulheres. Pode passar o próximo, por favor?
Vamos entrar agora na violência específica contra crianças e adolescentes. Pode passar, por favor? E aí a gente tem alguns dados, né, que são muito ruins, né? Que a cada 7 minutos uma criança ou adolescente entre 10 e 19 anos morre em algum lugar do mundo. Violências e acidentes são as maiores causas de mortes de crianças e adolescentes no Brasil. As causas externas, as agressões, são as que mais matam crianças e adolescentes a partir dos 10 anos. E agora a gente tem um dado muito ruim, que é o suicídio, que se tornou a terceira maior causa de morte de adolescentes e jovens entre 15 e 25 anos. Então, isso é muito preocupante. O suicídio, ele é mais letal no sexo masculino. As meninas, as mulheres, elas tentam mais o suicídio, mas realmente eficaz é o sexo masculino, entre 15 e 19 anos. O mais triste de toda essa normativa, de tudo isso que a gente começa a estudar, é que nós somos a 5ª nação mais violenta do mundo, uma taxa de homicídio maior do que os países em guerra. Então, isso é muito preocupante. Pode passar o próximo, por favor? Dentro das violências, né, que nós temos a violência sexual, os maus tratos físicos, os emocionais, as negligências. Dentre a violência sexual, de 0 a 13 anos, o estupro ocorre em 58% dos casos de notificação. De 10 a 19 anos, a violência sexual é igualmente a mais sofrida na maioria contra as meninas. As agressões ocorrem pelos próprios pais, pelos padrastos, familiares, namorados ou pessoas conhecidas da vítima. Só que 1% apenas procura ajuda profissional após o estupro. Então, o que acontece é o medo da rejeição social e familiar, existem as ameaças sofridas pelo agressor, né, as chantagens, ameaças, as trocas que esse agressor pode fazer com essa criança, com esse adolescente. E 38% das crianças e adolescentes vítimas de estupro, elas são revitimizadas. Então, isso é muito preocupante em toda a nossa sociedade. A gente precisa ter uma atitude mais contundente e efetiva. Dentre as consequências, pós-estupro, pós-violência, a gente tem todos os distúrbios emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez indesejada e até morte da adolescente que não suporta toda essa carga emocional e tenta o autoextermínio. Então, isso é muito complicado. E muitas vezes também procuram um aborto clandestino por um elenco de problemas que todos nós conhecemos. A dificuldade de acesso ao serviço, a dificuldade de apoio familiar para que o aborto legal aconteça, a procura tardia do serviço, da qual já não pode ser feita mais a interrupção, mesmo a pessoa tendo o direito, não é um ato seguro nem para a mãe, nem para o bebê. Então, assim, precisamos melhorar todas as políticas e o acesso dessas mulheres ao direito que elas têm de decidir se uma gestação fruto de um estupro vai ser levada adiante ou não. Próximo, por favor. Bom, aqui é um gráfico que ele fala de lesão autoprovocada, segundo o SESC faixa etária, a partir dos 10 anos de idade. Então, a gente pega de 10 a 19 anos e a gente vê que a quantidade de agravos é muito grande. Somando todo esse período de 10 a 19 anos, a gente tem mais de 7 mil casos em meninas, né? Então, assim, é muito complicado. Mas a fase adulta também não é importante? Sim, todas as fases são importantes. No entanto, você pega essa fase dos 10 aos 19 anos, a fase que você está descobrindo a vida, conhecendo, se socializando, tendo algumas possibilidades, né, de se relacionar na escola, ter mais amigos, e você acaba com a vida dessas pessoas.
Quando a gente vê a violência por gênero, fica claro que as meninas realmente são as que sofrem maior número de violências dentro do Estado, né? Você faz uma somatória de tudo isso, dá 16.392 meninas que foram violentadas no ano de 2019, um número horroroso. E os meninos também, metade, né? 8.905 casos notificados. A gente está falando de casos que tiveram notificação. Pode passar o próximo, por favor? Nós estamos falando de casos que foram notificados. Então, quando você faz essa somatória, você vê o quanto que a gente estragou a vida dessas pessoas, né? O quanto que a gente tem que dar o apoio para essas pessoas, uma continuidade de tratamento, que é isso que o grupo tem se empenhado bastante para poder fazer esse acolhimento dessas 25.000 pessoas que sofreram qualquer tipo de violência em 2019. Pode passar, por favor. Aqui a gente está falando de coisas mais graves ainda, que é a violência de repetição. Então, daqueles 25.000 casos, 9.294 casos de violência de repetição. Então, assim, mais de uma violência ou a mesma violência várias vezes. Então, a gente precisa realmente de uma união de todas as pastas, de um acolhimento de todos juntos, para poder fazer o acompanhamento dessas crianças e adolescentes, que a gente está vendo que são de 10 a 19 anos. Isso é muito grave. Pode passar, por favor? Aqui eu estou trazendo para vocês o mapa de São Paulo, com uma divisão sobre as vigilâncias. Como que a vigilância epidemiológica ela é dividida dentro do estado de São Paulo, porque aí a gente vai conseguir pormenorizar nossos dados e explicar a vocês o que acontece em cada território. Pode passar, por favor? Aqui são os mesmos dados, são os mesmos 25.271 casos, mas agora a gente começa a dividir por região de vigilância. Com isso, eu classifiquei essa tabela pelo feminino, porque é o maior número de casos que temos, para que a gente consiga entender de uma forma decrescente o que acontece com relação à vigilância no estado à violência no estado de São Paulo. Então, a gente tem como as maiores regiões, né, de vigilância epidemiológica mais violentas: a capital, Santo André, região de Santo André, a região de Campinas, a região de Mogi das Cruzes e a região de Osasco. Essas 5 regiões são as regiões campeãs. Então, qualquer projeto que a gente tenha que fazer em matéria de Estado, a gente tem que se ater principalmente a essas grandes regiões. Lógico, não é aceitável a violência em outras regiões, que também esse número não é extremamente... Pode passar, pode voltar o anterior, por favor, a tabela, por favor. Que também não é extremamente fidedigno, porque a gente conhece a história da subnotificação, mas, no entanto, são os números que temos. Então, a gente tem que centrar políticas públicas, principalmente nessas 5 regiões, e que quando a gente faz uma interlocução com a escola, né, com a educação e com a Secretaria de Segurança, a gente consegue entender que esses 5 regiões, elas também são problemáticas nas outras pastas. Então, qualquer projeto que a gente fizer, a gente tem que, pelo menos, incluir essas 5 regiões como prioritárias dentro do Estado. Pode passar o próximo, por favor? Aqui é a violência de repetição. Quando a gente vê a violência de repetição, a gente também entende que, olha, a capital, Santo André, Mogi das Cruzes, aí foi incluída São José do Rio Preto, Campinas e Osasco. A gente conseguiu incluir Rio Preto por conta do número de violência de repetição de 10 a 19 anos. Então, a faixa escolar, onde nós temos sonhos, expectativas, e aí a gente consegue enxergar que a violência de repetição, que é essa que chegou no serviço de saúde, acontece de uma forma
tão contundente nas nossas regiões do estado. Pode passar, por favor? Aqui é uma continuação, né, quando a gente fala de outras faixas etárias, né, de 10 a 14, de 15 a 19, e onde se mantém, mesmo você modificando a classificação dos dados, você ainda consegue ter essas regiões como as mais violentas do estado. Quando você olha aqui que tem São José dos Campos, a violência de 10 a 14 anos superou a de 15 a 19. Uma coisa, São José dos Campos é uma das nossas melhores vigilâncias. Quando a gente vê que o número é exorbitante, não é porque existe maior número de violências, é porque em São José dos Campos a equipe ela notifica tudo. Então, assim, são os dados bem fidedignos. Então, a gente precisa entender por que dos 10 aos 14 anos a violência é muito maior do que dos 15 aos 19. O que acontece também em Caraguatatuba, né, que é também a violência dos 10 aos 14 anos supera a dos 15 aos 19. Então, são dados que podem ajudar a gente a fazer uma construção dessa política pública direcionada aos 10 aos 14 anos. Lógico, não abandonando, porque a diferença não é tão grande, mas realmente esses adolescentes eles têm uma tendência maior a virar adolescentes mais violentos. Pode passar o próximo, por favor? Bom, durante a pandemia, pode passar, por favor? Pode passar? Quando a gente fala de notificação, esses são os dados que eu falei para vocês que não são bons. Quando a gente fala da pandemia e a gente começa a comparar os dados de 2019 e 2020, de março a junho, olha o que aconteceu. A gente tem uma subnotificação crescente, decrescente, na verdade, né? De menos 23% em março de 2020, abril, comparando, né, 2019 e 2020, menos 52% de notificação, maio, menos 61% e junho, menos 67,7%. Então, isso faz com que a gente tenha uma preocupação muito maior, porque o que está acontecendo com essas pessoas? Porque a média da série histórica, se vocês lembrarem, ela é mais ou menos uma constante. No entanto, com esse número de subnotificações, a preocupação do que está acontecendo com essas crianças e adolescentes é muito grande. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, quando a gente começa a olhar por tipo de violência na faixa etária dos 10 e 19 anos, a gente tem o mês de ocorrência, né? De março a junho, e a gente vê o tipo de violência. A violência física tem um decrescente de 54%. A violência psicológica, de 61,3%. A violência sexual, 56%. E a lesão autoprovocada, 45%. Então, assim, a gente tem números muito ruins para a criação de políticas públicas e para o acolhimento dessas pessoas. Aonde estão essas pessoas? Que o número da violência aumentou. Pode passar, por favor? E eu já falei isso para vocês, né? Como que a gente consegue fazer uma construção de sonhos, planos, esperança, autoestima, expectativa, construção de projetos de vida com esses números? E se a gente acabou perdendo todas essas pessoas que sofreram algum tipo de violência nesse período de pandemia? É um questionamento que eu tenho feito desde que comecei a olhar esses números e é muito preocupante. Então, precisamos melhorar as nossas políticas públicas, o nosso acolhimento a esses pacientes, a essas vítimas. E isso tem que ser de uma forma integral. Pode passar, por favor? Todas as pastas juntas. Então, autoestima, autoimagem, autocuidado, segurança, direitos de gênero e cidadania, ele faz uma intersecção entre a vulnerabilidade e a necessidade de proteção. Então, a gente precisa trabalhar
com esses dados de uma forma coesa e unificada. Pode passar o próximo, por favor? Agora, a gente vai falar sobre a violência contra os idosos. Pode passar, por favor? É aquele mesmo gráfico que a gente teve no começo, só que assim, dando um destaque para os números de 60 anos até 80 anos ou mais. A gente consegue entender, olhando esse gráfico, que a violência, infelizmente, ela é extremamente democrática. Ela não poupa ninguém. Tanto é que nós temos, em 2019, 89 casos de violência contra idosos de mais de 80 anos, que pode ser todos os tipos de violência. Mas é um absurdo a falta de respeito que se tem com o idoso, com essa faixa etária. É um absurdo. Pode passar, por favor? Bom, dentro dos dados que a gente estuda e que a gente olha dentro do Estado, né, a gente tem um censo antigo, né, a gente tem 33 mil denúncias de abuso e agressões contra idosos em 2017, é um número bem alarmante, né? O número de brasileiros com mais de 60 anos já superou os 30 milhões em 2017, e a gente precisaria do censo agora de 2021, que acho que não sei se vai acontecer, para que a gente consiga entender, mas assim, a perspectiva é que a gente tenha um número muito maior de idosos até em 2021. O Brasil, já todo mundo sabe, né, é um país de desigualdades, mantém os idosos em situação de vulnerabilidade a partir do momento que não são oferecidos apoio e condições básicas para que eles possam ter uma mobilidade adequada, uma sociabilidade, uma segurança e a saúde também, de uma forma de um acolhimento adequado. Quando a gente fala de violência, estigma e bem-estar, em 2019 foi feita uma pesquisa no Brasil e apontaram algumas cidades que são as melhores para envelhecer com dignidade. E foram apontadas as cidades de Santos, Florianópolis e Porto Alegre. O município de São Paulo é considerado o mais violento do país para a população idosa. É onde a gente tem o maior número de notificações e o maior número de casos, até o maior número de casos que terminam em óbito. Pode passar, por favor? De acordo com alguns trabalhos publicados na revista internacional Lancet, 1 em cada 6 idosos sofre algum tipo de agressão. Então, isso é muito complicado. Foram feitos estudos em 28 países, com diferentes regiões, incluindo 12 nações de médio e baixo desenvolvimento social. Então, eles apontaram que 16% dos idosos já foram submetidos a algum tipo de abuso. O psicológico, 11,6. Abuso financeiro, 6,8. Abuso físico, 4,2. Abuso sexual, 0,9. E a negligência, 4,2%. Hoje, existem 41 milhões de pessoas com mais de 60 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E em 2020, né, que é esse ano, existem mais idosos que crianças de 5 anos. Então, assim, o nosso país também está envelhecendo. Então, a gente precisa cuidar de uma forma adequada desses idosos. A estimativa da Organização Mundial de Saúde, que até 2050 existam 2 bilhões de indivíduos na faixa etária maior de 60 anos. Isso quer dizer mais de 20% da população mundial. Então, a gente precisa, dentro desse país, ordenar políticas adequadas aos idosos. Pode passar, por favor? Dentro das agressões, a Europa tem 15,5%, 15,4% de agressões a idosos. 2% Irlanda e 61% na Croácia. A Croácia é bem violenta com relação aos idosos.
Na Ásia, no Pacífico, 20,2% de agressão em idosos, 14% na Índia e 36% na China. Nas Américas, nós temos 11,7% da população idosa que sofre a violência, 10% da população idosa dos Estados Unidos e 79,7% no Peru. Então, assim, a América é um local que realmente não respeita os seus idosos. E dentro das violências, a gente tem todos os tipos, né? A violência física, a negligência, abandono, a psicológica, a sexual, econômica, financeira, patrimonial e a auto-infligida e auto-negligenciada, aquele idoso que não quer ser cuidado e que nega qualquer tipo de ajuda. Isso também é muito complicado em matéria de assistência e acompanhamento. Pode passar o próximo, por favor? Aqui são as taxas de notificação de violência interpessoal e autoprovocada em cada 100 mil habitantes, né? Idosos, né, de acordo com a faixa etária. Então, temos 3 faixas etárias, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos ou mais. Então, a gente consegue ver nessa série histórica que a violência, além de crescente, né, lógico, aprimoramento dos sistemas de informação, aprimoramento do olhar da equipe de saúde com relação ao atendimento àquele idoso, mas a gente consegue entender que as coisas estão piorando gradativamente nessa faixa etária. Pode passar o próximo, por favor? Quando a gente fala de pandemia com relação aos idosos, aí a gente começa a ver que houve um declínio significativo e que a gente consegue ver que em 2020 a gente tem 54,3 menos notificações. Pode passar por próximo. A gente consegue ver que a gente tem 54,3% a menos de notificações com relação à violência da população idosa. Então, isso é muito preocupante. O que está acontecendo de verdade com essas pessoas? É isso que a gente tem que movimentar em todas as nossas falas, nossas políticas, os nossos encontros. Criar políticas para todas as faixas etárias, porque a gente não tem uma violência destinada a um tipo de uma população ou uma faixa etária exclusiva. Nós temos uma coisa generalizada. E quando a gente começa a olhar que esses dados eles também estão subnotificados, toda a população nossa está sofrendo sem a gente fazer um registro adequado para uma construção futura bem planejada. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa história da subnotificação para a gente conseguir fazer o resgate de toda essa população que está sofrendo e que não está, e está em silêncio. Pode passar o próximo, por favor? Aqui a gente está fazendo uma comparação da notificação de violência das pessoas idosas por tipo de violência. Então, a violência psicológica, ela está menos notificada do que a violência sexual, né? Ela está mais, quer dizer, está menos notificada do que a violência sexual, é isso mesmo. Então, assim, a gente tem em todas as categorias da violência, né, na tipologia de violência, a gente teve uma subnotificação. Então, a gente vai ter que trabalhar muito para conseguir entender o que aconteceu nesse ano de 2020, para a gente recuperar isso nos nossos próximos passos. Pode passar, por favor? Aqui, voltando, né, a história do sexo, olhando que realmente o feminino é o que realmente sofre maior violência, né? Então, a gente tem a violência com os adolescentes, a violência com os idosos e todas essas categorias, né, de idosos e adolescentes, sempre o feminino, que é o mais atingido. Pode passar o próximo, por favor? Aqui, aquele gráfico, né, que a gente fala sobre as faixas etárias, é o mesmo gráfico com as nossas faixas etárias para a gente conseguir entender todos os nossos números. Pode passar o próximo, por favor.
Aqui, a frequência por tipo de violência. São os mesmos números, né? Mas agora por tipo de violência. Então, a gente vê que a violência física é a campeã de todas as violências, né? Violência, lesão autoprovocada, violência psicológica, tudo isso a gente está falando de 2019. A violência, outros tipos de violência que não classificaram em lugar nenhum, então fica de 21 mil outros tipos de violência, coisa que a gente tem que apurar. Por que tem tantos outros tipos de violência em matéria de classificação, né? A violência sexual, negligência, tortura, violência financeira, trabalho infantil, intervenção legal e tráfico de seres humanos. Então, assim, a gente tem um leque de violências e que se categorizam com números alarmantes dentro do estado de São Paulo. Pode passar, por favor? Bom, a violência doméstica, como todos vocês sabem, né, até com mais categoria do que a gente, né, que ela pode ser física, sexual, psicológica, moral, patrimonial. Só que a violência doméstica e familiar, ela não começa com agressão física. A agressão é o último estágio dessa violência. E isso que a gente precisa conscientizar tanto os parceiros quanto toda a nossa população. Porque quando chega na agressão física, é que muita coisa já aconteceu com esse ser, né? Com essa pessoa, com esse idoso, com essa criança, com essa mulher. Pode passar, por favor? Bom, aqui eu peguei até do site ali do Maria da Penha, mitos da violência doméstica. As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. Então, isso é uma bobagem, né? Nenhuma mulher vai ficar provocando porque gosta de apanhar. Isso é uma besteira. E assim, falar, mas Simara, por que você está falando disso? Porque outro dia saiu um áudio de uma pessoa pública rindo de mulheres que apanham, de uma forma inadequada. Quer dizer, as pessoas precisam, independente do grau de instrução, independente do grau de possibilidades, né, de oportunidades que essa pessoa tenha, ela tem que entender que ninguém é dono de ninguém, que ninguém pode fazer nada que agrida essa pessoa, né? Geralmente essas mulheres se mantêm nessa situação por conta de filhos, né, de vergonha, de falta de recurso financeiro, né, e nunca para manter um estado de violência. Outro mito, né, é a violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução. Isso é outra bobagem, né? A violência doméstica, infelizmente, ela não distingue classe social. A pessoa que é agressora, ela pode ter tido todas as oportunidades do mundo e acredita na propriedade, acredita no domínio, e aí ele é democrático. Todos participam, independente do nível social e cultural. Tem outro mito que fala, é fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Isso é outra bobagem, né? Existem mulheres que escondem por vergonha essa violência doméstica, que não se opõem, até com nível socioeconômico alto, não declaram esse tipo de agressão porque se submetem em situações até por pressão psicológica, pressão da sociedade. Então, assim, são mitos que a gente precisa derrubar. Pode passar, por favor? Agora eu vou falar com vocês sobre o Projeto Fênix, né? Que ele é um projeto que foi fruto da situação de violência de muitas mulheres, foi idealizado pelo Tribunal de Justiça, né? Em 2012 teve essa necessidade de apoio a essas mulheres vítimas de violência, foi voltada à recuperação física e psicológica dessas mulheres vítimas de violência de gênero. Em agosto de 2013, estou contando para vocês um pouquinho da história, porque é super importante para a gente, né? A Secretaria de Estado da Saúde foi incluída no processo, consultada pela possibilidade de participação do projeto.
Em 2014, nós implantamos o projeto na Secretaria da Saúde, com 3 unidades hospitalares que faziam parte desse projeto. O Conjunto Hospitalar do Mandaqui, o Hospital Vila Penteado e o Centro de Referência à Saúde da Mulher. Já em 2017, houve uma necessidade de ampliação desses serviços. Então, a gente fez uma proposta para o estado inteiro. Então, a gente teve o credenciamento de unidades para atendimento dessas mulheres em todo o estado de São Paulo. Em 2018, a gente completou que nenhuma parte do nosso território ficou sem a cobertura de atendimento ao Projeto Fênix. Em 2019, fizemos uma atualização desses serviços e nós tivemos o interesse de várias outras unidades para entrarem dentro, fazerem parte dessa rede de acolhimento de mulheres vítimas de sequelas físicas e psicológicas da violência doméstica. No entanto, eu tenho um dado muito ruim para falar para vocês. Durante essa pandemia, 100% das nossas pacientes agendadas faltaram ao atendimento. Já tivemos uma conversa com a equipe da Comesp, né, a doutora Teresa Cristina, a doutora Rafaela, a doutora Daniela, para que a gente consiga fazer um reagendamento dessas mulheres, né, que necessitam desse atendimento num momento mais adequado e mais oportuno para que elas prossigam nos seus tratamentos. Pode passar, por favor. Dentro das pacientes atendidas, nós tivemos 29 pacientes com deformidades ortopédicas, 2 pacientes escalpeladas, 2 pacientes tatuadas com canivete, 2 pacientes com perda ocular, 6 pacientes com lesão facial para avaliação da bucomaxilo, 2 pacientes para avaliação crâniofacial, 12 pacientes com cicatrizes pós-ferimento com arma branca, 28 pacientes avaliados pela cirurgia plástica, onde 7 pacientes com cicatrizes pós-queimaduras e 2 pacientes vítimas de mordedura humana. Pode passar, por favor. 75% das pacientes das lesões cometidas foram feitas pelo próprio companheiro. E o que mais a gente fica abismado é que todos esses companheiros eles tinham pelo menos 10 anos de convívio com essas mulheres. 14% das lesões acometidas foram pelo pai das vítimas, que também agrediu a mãe simultaneamente. E apenas 11% foram lesões feitas pelo companheiro com menos de 2 anos de convívio. Então, o que a gente consegue entender é que, assim, o núcleo familiar que estava abalado ali, porque você tem um companheiro de mais de 10 anos de convívio, você é agredida de uma forma tão brutal, né? Porque as lesões são muito feias mesmo, assim, são assustadoras. Então, assim, a gente precisa realmente reconversar toda essa história da violência doméstica. Pode passar, por favor? Aqui, esse mapa, ele mostra, nesses losangos, ele mostra as regiões de origem das nossas pacientes. Então, nós temos áreas extremamente silenciosas, tipo Presidente Prudente, Marília, Assis, Araçatuba, Jales, Barretos, Franca, Itapeva, Registro, Botucatu, São João da Boa Vista, Piracicaba, Mogi das Cruzes, Caraguatatuba, ali, a região. Isso quer dizer o quê? Que não existe violência doméstica ali? Não existem mulheres ou crianças que foram vitimizadas pelos seus pais que necessitam de um acolhimento, de um atendimento especializado, né, que tiveram sequelas decorrentes dessa violência. Então, assim, a gente começa a pensar que as pessoas também precisam ter total sensibilidade para que elas sejam encaminhadas ao Projeto Fênix, cuja entrada é pela Comesp, pelo Tribunal de Justiça. No entanto, nós fazemos acolhimento de 100% das pacientes. Só não fazemos o acolhimento de pacientes que já estão em tratamento e que procuram a Comesp e procuram o Projeto Fênix para antecipar o seu atendimento. Isso a gente não faz, a gente não o projeto ele não fura a fila do SUS.
Ele acolhe as pessoas que estão extremamente desamparadas. Então, ele tem um fundamento maravilhoso. A gente avalia caso a caso e a gente faz o atendimento, o acolhimento dessas pessoas da melhor forma possível. Pode passar o próximo, por favor. Aqui a gente vai olhar a notificação de violência com relação às mulheres, né, o sexo feminino, comparando janeiro a junho de 2019 e 2020. Então, a gente consegue entender que em todas as faixas etárias a subnotificação aconteceu de uma forma significativa. Vendo que em junho de 2020, a gente tem menos 59% de notificação. Então, isso é muito grave, né? O que aconteceu com essas mulheres? É a pergunta que a gente precisa tentar responder nesse próximo período. Pode passar o próximo, por favor? Aqui a gente vê por tipo de violência, né? Comparando realmente os mesmos meses, né? De janeiro a junho, e a gente consegue entender que existe uma subnotificação importante de todos os tipos de violência: a violência física, a violência sexual, a violência psicológica e autoprovocada com essas mulheres. Então, a gente precisa estabelecer uma estratégia para que a gente consiga alcançar essas pessoas e que elas tenham um atendimento adequado nesse período tão difícil da pandemia. Pode passar, por favor? E agora eu tenho um gráfico, pode passar, por favor? Em todos os ciclos da vida, a gente observando, né, as crianças de 0 a 9 anos, a faixa etária dos 10 aos 19, dos 20 aos 59, e os idosos, né, 60 anos ou mais. Em todas as faixas etárias tivemos a subnotificação de janeiro a junho, com comparativo de 2020 e 2019. Então, a gente está muito preocupado, a saúde está muito preocupada com todo esse cenário, por falta de acolhimento dessas pessoas. O que aconteceu com essas pessoas? Pode passar o próximo, por favor. Pode passar o próximo. Aqui é aquele mapa, né, que a gente viu anteriormente. Pode voltar, por favor. Isso. Aqui, quando a gente olha o mapa, a gente começa a ver. Se a gente teve subnotificação no estado inteiro, aonde estão esses pacientes dessas áreas silenciosas? E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse segundo semestre. Vão ser os seminários regionais para que a gente tenha um acolhimento melhor dessas vítimas em todos os aspectos, né? Em matéria de justiça, educação, desenvolvimento social. É a proposta que a gente tem para todos nós nos próximos meses. Próximo, por favor. Quando a gente fala de acolhimento às vítimas, né, a gente começa... Pode passar... anterior. Mais um? Isso. Quando a gente fala de acolhimento às vítimas, a gente pensa, o que é acolher? Pode ser proteger, dar ouvidos, dar crédito, oferecer refúgio, amparar, admitir, estar perto, conforto físico. E como que a gente consegue isso, né? Tudo. Tendo atitudes de inclusão, fazendo com que esse acolhimento ele admita essa pessoa, ele permita com que ela trabalhe de uma forma tranquila. Pode voltar, por favor? Isso. O próximo, o acolhimento às vítimas. O acolhimento às vítimas, ele faz com que você favoreça a organização das portas de entrada dos serviços de urgência e emergência, garantindo esse acesso com qualidade e fazendo que tenha um impacto positivo nos indicadores de garantia de atendimento integral.
Para você fazer esse tipo de acolhimento às vítimas, você tem que se despir de todos os aspectos legais, os aspectos religiosos, os aspectos sociais e os aspectos morais, garantindo que essa pessoa realmente tenha a melhor assistência possível e ela tenha a confiança de permanecer nesse serviço para que tenha não só o acolhimento, mas o atendimento. Pode voltar, por favor. O acolhimento adequado a todas essas pessoas. Como que a gente vai conseguir? Pode deixar nisso, por favor. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Com a nossa rede de proteção. Montando essa rede de proteção, onde todos os atores estão envolvidos, a gente vai ter todas as varas, né, os conselhos, os hospitais, as unidades básicas, o IML na busca de pessoas desaparecidas, as delegacias, todos os serviços especializados, os CAPs infantil, a vigilância, todas as vigilâncias, todos os métodos de assistência, né, os ambulatoriais, os hospitais, os CAPs e as escolas, acolhendo todos esses pacientes que necessitam dessa atividade, né, de inclusão dentro de um sistema de saúde, inclusão dentro de uma rede, formando essa rede de proteção de uma forma efetiva em todos os ciclos de vida. Pode passar mais um, por favor? Pode contar? Então, aqui a proposta, né, em todos os ciclos da vida, de montar realmente esse ciclo de inclusão, né, com a procura de serviços de saúde da melhor forma possível. A nossa estratégia, desde 2017, agora estamos nas webconferências, pode passar. A nossa estratégia, desde 2017, foram as macro-regiões, as webconferências. Com essas webconferências, a gente tem feito a sensibilização dos profissionais de saúde, a gente tem feito alerta de sinais e sintomas decorrentes de todos os ciclos da vida da violência, a gente tem feito unificação desses protocolos, a gente tem feito fortalecimento das portas de entrada de urgência e emergência para todas essas vítimas, a gente tem feito a garantia de acesso com qualidade, a gente tem a proposta de implantação dos comitês regionais de saúde e proposta de implantação dos comitês intersetoriais, que é a tarefa que a gente vai ter nesses próximos meses. E a gente tem um estímulo de utilização da página da Secretaria de Estado da Saúde, que contém todas as informações necessárias para que a gente tenha um maior acesso a todas as informações. Na página da Secretaria, onde você encontra pelo www.saúde.sp.gov.br, você consegue ter as unidades de atendimento às violências, tanto dos serviços 24 horas de urgência e emergência, quanto os ambulatoriais. Você tem todas as delegacias da mulher, que são 24 horas, que estão todas sublinhadas de cor-de-rosa. Todos os serviços 24 horas são sublinhados de cor-de-rosa. Você tem informativos sobre a Casa da Mulher Brasileira, você tem informações sobre experiências exitosas, que são experiências que você pode implantar em todos os municípios, de acordo com a possibilidade de cada território. Você tem todas as webconferências com relação a... Desde 2017, quando a gente começou a trabalhar de uma forma mais organizada, o Comitê de Combate à Violências tem, desde 2017, webconferências publicadas na página, você tem os CRAS, os CREAS, você tem portarias, manuais, você tem informativos, você tem textos com relação às violências de deficientes, populações vulneráveis, você tem toda a instrumentalização do projeto PARE, e com isso você tem o acesso à população a todo tipo de informação. Agora, a página da Secretaria, você consegue tanto encontrar
tanto no computador normal, né? Você entra na página da secretaria, na parte do cidadão, logo no canto direito você tem a violências. E pelo celular, que foi super cobrado, porque às vezes eu falava sobre a página e as pessoas pegavam o celular e não conseguiam identificar. Hoje em dia, quando você entra na página pelo celular, é o primeiro item, violências. E com isso você consegue ter todo o acesso a todas as informações que eu citei a todos vocês. Dentro da nossa programação, nós teremos os seminários regionais, então gostaria muito que todos vocês participassem, né? Em setembro, teremos 14 de setembro, Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Barretos. 21 de setembro, Presidente Prudente, Marília e Bauru. Outubro, Araçatuba, dia 5 de outubro, Araçatuba, São José do Rio Preto, que tem 2 regiões, né? Rio Preto e Jales. 19 de outubro, separamos Taubaté, porque eles já estão se organizando dentro do território, então eles já têm uma normativa já de construção, eles na semana que vem têm a 3ª reunião da rede, então eles já têm uma discussão, porque a gente começou esse trabalho em fevereiro, então eles já têm a oportunidade de ter mais encontros do que não só esse de 19 de outubro. Em novembro, teremos 6 de novembro, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista. Em 9 de novembro, Baixada Santista, Sorocaba e Registro. E 16 de novembro, faremos a Grande São Paulo. Então, essa proposta dos seminários macro-regionais são exatamente para que a gente consiga começar a estabelecer essa conversa de rede, para que todos os parceiros se encontrem, conversem, entendam a problemática do território de uma forma, lógico, vem dos números da epidemiologia, vem dos números da segurança, vem dos números da justiça, vem dos serviços existentes. A gente não quer que tenha um cenário dentro desses macro-regionais, um cenário excelente. A gente quer conhecer cada cenário, cada território, e posteriormente vamos fazer uma agenda com cada região de saúde, para que a gente consiga organizar essa rede de uma forma unificada, para que a gente consiga trabalhar com esses dados e com essas pessoas, né? O acolhimento mais importante é o acolhimento das pessoas, né? Os dados, os números, eles nos ajudam a essa construção de políticas públicas. E, assim, o que a gente tem falado para as meninas do DRS, do Departamento Regional de Saúde, para as vigilâncias, a gente não precisa de um cenário ideal, a gente precisa conhecer esse cenário, para que a gente, aos poucos, consiga fazer essa integração de todas as pastas em todos os territórios, para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais uniforme, mais parceira, né? Não uma coisa impositiva ou apontando só os problemas. Vamos todos ajudar na construção de melhoria dos serviços de acolhimento a essas vítimas, combatendo assim a violência de uma forma total, né? Pode passar o próximo. Esses daqui são os 2 projetos que a gente participa, né, em conjunto, né, que é o projeto De Vida, que a gente vai implantar, tentar fazer essa implantação no estado inteiro, que é essa proposta dentro desse ciclo de macro-regionais, utilizando a estratégia da saúde da família como um agente para redução e identificação da violência nos territórios, lógico, com adaptações, né? E o projeto escolar, dos quais toda sexta-feira a gente tem feito aulas sobre violência, sobre todos os aspectos que envolvem a violência na escola. E, mais uma vez, pode passar o próximo, por favor? Eu vou falar sobre a notificação. A importância da notificação. Ele é um dispositivo disparador de processos e instrumento de gestão. Ele ajuda a gente enxergar e dar visibilidade ao problema. Ele faz uma articulação intrasetorial. Ele organiza os serviços de saúde de uma forma que você tem uma preparação para o acolhimento dessas pessoas.
ele faz uma articulação intersetorial, porque ele aponta todas as dificuldades dentro daquele território, ele ajuda a formação de redes de atenção e proteção dessas pessoas em situação de violência, e ele é uma garantia de direito de cidadania. Então, assim, com todos esses dados que a gente apresentou para vocês, a gente consegue entender que o Estado de São Paulo ele está numa situação difícil em relação à violência, que temos muito a trabalhar com relação a esses dados, né, de subnotificação, que agora ficaram muito visíveis com relação à pandemia, e a gente tem que montar várias estratégias para que a gente consiga realmente combater essa violência no Estado de São Paulo. É isso que eu tinha para falar de vocês. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meu telefone, e eu estou à disposição. Acho que deu algum problema. Congelou a imagem. Eu ia realmente agradecer a presença da doutora Maria de Lourdes Rachid, que está participando conosco também aqui do curso do fortalecimento da rede. Doutora Rachid, a senhora quer falar alguma coisa? Fica à disposição. Eu só quero cumprimentar a todos, dizer da minha satisfação de ouvir a doutora Silmara, que é uma querida amiga e sempre traz dados importantíssimos, e a nossa amizade já é antiga, desde o tempo da luta pelo projeto Fênix, que a doutora Silmara ajudou muito. Então, eu quero mandar um beijo, parabenizar pelo trabalho, pedir desculpas das reuniões que eu não participo, porque coincide com os dias de sessão da minha Câmara, da 10ª Câmara Criminal, mas eu quero cumprimentá-la e desejar um bom dia, um excelente curso a todos. Doutora Silmara, excelente a sua palestra. Gostaria de enaltecer o trabalho que a senhora faz, é um trabalho que vai além de um trabalho meramente não, de um trabalho de tão importância que é a medicina, mas vai além. É um trabalho muito mais social, o trabalho com os projetos, a importância dos projetos, né? Tanto a importância do projeto Fênix para recuperar a autoestima dessas mulheres que foram objeto, né, sofreram essa violência doméstica que causa danos. Então, assim, faz parte para ajudar essa mulher a romper o ciclo de violência, o trabalho dela, também as questões físicas, mas também questões médicas, questões de saúde, a importância do projeto escolar. A gente acredita, né, que a educação é a grande fonte de mudança, que vai diminuir no futuro, na nossa sempre esperança e expectativa que diminua as questões relativas à violência doméstica, que é esse levar ao conhecimento, levar à discussão e a formação dos educadores, de importância ímpar esse trabalho, a gente sabe o empenho e a disponibilidade que a senhora sempre se põe em todos esses projetos. Excelente a palestra, com números muito importantes, muito relevantes. Eu adorei que a senhora trouxe a questão, porque a gente pensa muitas vezes que a violência doméstica atinge só mulheres pobres e em idade específica, né, dos 20 aos 40 anos. E a senhora trouxe essa questão tão importante, que a violência doméstica atinge todas as mulheres, de todas as classes, de todas as raças, jovens, idosas. É muito comum violência doméstica praticada até mesmo pelos filhos contra idosos, e a importância do atendimento, porque são mulheres que, além da vulnerabilidade pelo gênero, tem a vulnerabilidade pela idade. Mulheres, às vezes, não têm mais condições físicas, né, de se locomover, de ir ao banco, exercer os seus direitos. Achei muito relevante, só temos a agradecer. Temos aqui algumas questões que eu já vou apresentar à senhora. Uma questão com relação aos idosos. Que ações que podem ser pensadas pelos serviços quando o idoso sem referência familiar nega-se a receber os cuidados? Então, é um trabalho que a gente tem feito junto à saúde do idoso, né, desse acolhimento. A gente precisa ter a confiança desse idoso para que a gente consiga fazer esse acolhimento adequado. A gente, dentro da Secretaria de Estado da Saúde, participa de vários projetos, né?
que foram muito prejudicados com relação junto à pandemia, porque... Ai, eu apertei coisa errada aqui. Junto à pandemia, porque existem aquelas serviços como se fosse uma creche, né? Que é o serviço de idoso dia, que muitos idosos que não têm familiar, ou que às vezes têm familiar, eles participam desses projetos sociais que são municipais, mas que têm o apoio do Estado. É um serviço que é feito pelo desenvolvimento social, e que nessa época de pandemia começou a identificar que muitos idosos ficaram abandonados. Os que não têm condição de se fazer um autocuidado e que não têm familiar que participavam desse projeto, eles pura e simplesmente deixaram de tomar medicação, eles fizeram um teleatendimento, mas também não foi muito eficaz, muitos deles não têm internet, então foram até a casa, mesmo com o risco, né, de contaminação do idoso, mas assim, perceberam que realmente ficaram muito abandonados. É muito difícil quando a gente tem a história do idoso sem familiar, ou mesmo com uma família negligente, e que a gente tenha que fazer uma intervenção por meio da saúde. Então, o que é importante? A gente ter toda essa parceria, porque a gente tem a Defensoria Pública, o Ministério Público, vocês do Judiciário, todos trabalhando de uma forma coesa, é muito mais fácil de identificar problemas e resolver e arrumar soluções. O que a gente tem é muita dificuldade. A gente faz identificação, aí tem que achar um projeto, tem que achar um processo, e tem que conversar com o defensor, tem que falar com a pessoa do idoso. Então, assim, é muito complicado a gente trabalhando sozinho na saúde. Então, essa integração de todas as áreas técnicas são de extrema importância para todo o Estado de São Paulo em matéria de qualquer tipo de ação em saúde. Pode falar, doutora Rachid. Olha, esse tema é de uma importância tão grande, mas só sabe disso quem vivenciou essa situação, né? Eu perdi minha mãe há 1 ano e durante 9 anos a minha mãe ficou doente. E eu precisei muito desse tipo de serviço porque eu sou única filha, apesar de ter funcionário em casa e eu cuidar pessoalmente dela, a gente não dá conta de fazer isso. Então eu imagino que a minha situação foi privilegiada, porque eu podia ter uma funcionária para me ajudar, enfim. Mas mesmo assim, a qualidade de cuidadores é uma coisa assim complicadíssima. Porque, olha, daria para eu escrever um livro do que nós passamos durante esses anos. São coisas quase que trágicas. Então, eu acho que teria que ser repensado esse assunto de uma forma muito rápida e muito séria para ter um nível de cuidadores, uma formação melhor, porque muitas vezes as mulheres se apresentam, ou os homens se apresentam como cuidadores, na verdade fizeram um curso muito básico numa igreja, enfim, não sei quantas horas, e às vezes aquela pessoa não tem nem condição, às vezes, de ser uma secretária de casa. Os cuidados com o cuidador vão muito além disso. Então, eu gostaria até de pedir à doutora Silmara, pela importância que tem no contexto médico, social, com relação a esse assunto, que pudesse pensar numa estratégia, porque imagino as pessoas que não têm essa estrutura. E quem tem essa estrutura, o que aconteceu comigo? Eu acabei contratando funcionários do hospital onde minha mãe estava internada, que depois da alta me acompanharam, e que custa bastante caro, não é fácil para ninguém, convênio não cobre. Então, isso tudo teria que ser repensado, porque o idoso, ele está assim, completamente, entre aspas, jogado, porque eu, deixando tudo de lado, colocando a minha família em primeiro lugar, passei tantos problemas, eu imagino quem não tem essa estrutura. Então, eu gostaria que esse trabalho fosse aprofundado. É uma sugestão, e a doutora Silmara, com certeza, já faz um trabalho brilhante, mas eu acho que esse ponto, doutora Silmara, nós teríamos que pensar o que fazer para melhorar a qualidade do trabalho do cuidador, porque muitos chegam como técnicos e não são técnicos. Nem essa formação de cuidador, até o cuidado psicológico, a delicadeza, tem coisa que não dá para ensinar, mas a gente teria que
ter uma formação mais séria a respeito disso e propiciar para quem precisa meios para que pudesse ter esse tipo de auxílio. É desesperador sair do trabalho, ir para o trabalho e saber que a sua mãe ou seu pai está com um cuidador que você mal conhece, você tem referência, e contratar a agência não significa que seja qualidade. Eu tive muitos problemas, então eu posso dizer isso, não posso nem contar os inúmeros casos terríveis que eu passei, então eu acho que isso daí é um problema geral. Então eu vou sugerir à doutora Silmara que a gente aprofunde isso, que a gente tenha mais estrutura e com uma qualidade de vida, quem sabe um sonho meu para todas as classes sociais. Obrigada. Doutora Silmara, tem outras questões que eu vou apresentar à senhora também, tá? Uma primeira, no Brasil, a violência está vinculada diretamente à desigualdade social e de classes? Ainda vigora nas periferias em relação às raças? Então, o que a gente consegue ver é que assim, as pessoas mais violentadas realmente são as pretas e pardas, mas estão na periferia. No entanto, a gente tem que ver que a subnotificação. Eu acredito que, como eu já falei milhares de vezes, existe uma democracia na violência, é para todo mundo. No entanto, as classes sociais mais privilegiadas, elas evitam a notificação, elas escondem o problema de uma forma mais ampla do que as classes mais desfavorecidas. Então, assim, a procura por um sistema de saúde privado faz com que não ocorra a notificação, né? Existe você é espancada pelo seu marido na Avenida Paulista, você vai no Einstein, você caiu da escada, você machucou no banheiro, o que aconteceu, né? Você tomou uma facada, você caiu em cima da faca. Na periferia, não, você tomou a facada, você tomou a facada. Então, você vai para o sistema de saúde, e o sistema de saúde, ele é claro, ele notifica, ele te acolhe, te notifica. Então, assim, existe toda essa história que também a gente tem que desmistificar, porque não é só a menina da periferia que apanha do namorado. A bonitinha dos jardins também apanha. E ela tem vergonha disso. E muitas vezes ela é subjugada, se ela conta para alguém, a pessoa fala, nossa, que horror, como você namora com esse rapaz. Não, mas ele vai melhorar. Então, assim, existe toda uma normativa social que faz com que realmente a periferia seja mais violenta, porque ela é mais notificada, mas aqui os bairros mais de socioeconômicos mais abastados também têm violência. Mas eu acho que é muito subnotificada, mais do que ainda na periferia. E qual seria a sugestão da doutora, assim, para aumentar essas notificações? Educação, né? Educação. A educação, a gente entendendo a menina, a criança, não vou nem falar de meninas e meninos, a criança entendendo que você não pode mexer no meu corpo, que você não pode fazer o que você quiser comigo, por maior que você seja, por mais que você seja minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, que você tenha qualquer ascendência sobre mim, você consegue criar dentro de uma sociedade os direitos próprios de cada indivíduo. Então, assim, a educação, eu acho que esse projeto que a gente faz, o escolar, ele propicia a abertura da mente dos professores, a abertura da mente dos coordenadores, dos diretores, porque o que acontece? A gente ensina as crianças errado, e você cresce de uma forma errada, você cresce de uma forma subjugada. Poucas pessoas têm a oportunidade de serem criadas onde que todos os direitos são iguais, onde meninos e meninas lavam a louça, onde todos arrumam a cama, independente da classe social. Na pandemia ficou muito claro que você não teria mais ninguém para ajudar você dentro de casa, porque o risco dessa pessoa entrar na sua casa e te contaminar era muito maior do que você arrumar sua cama, e que você lavar sua louça não ia, independente se você fosse menina ou menino, não ia machucar suas mãos. Então, assim, são coisas simples de educação que a gente acaba desenvolvendo dentro de uma sociedade e que a gente faz com que as pessoas não sejam violentas.
Você não precisa gritar comigo. Eu não sou surda, eu não tenho problema de audição, não tenho problema de entendimento, não precisa gritar. Então, não importa a idade, né, doutora Silmara, mesmo com criança, né? Então, assim, o que você tem que ensinar é a educação. Lógico, a sociedade como um todo, ela precisa se estruturar e entender que a história da violência, independente se seja com mulheres, crianças, com homens, tem coisas que você fica revoltada, né? A possibilidade que eu tenho, por exemplo, de trabalhar na urgência e emergência, na regulação médica, e onde eu encontro, em plena pandemia, nego andando de bicicleta bêbado, isso não quer dizer... O que quer dizer isso? É uma violência consigo mesmo, né? É uma falta de autocuidado. Ah, tomou uma cervejinha a mais? Ué, amarra a bicicleta e vai a pé. Não anda de moto, né? Assim, depois de um certo horário do plantão, é hora da facada. É facada para tudo que é lado. Gente, que violência é essa? Estamos em pandemia, a gente não está em uma situação bacana. Não, tá tudo bem, vamos para o shopping, vamos beber, vamos para o barzinho. Não, depois da 1 da manhã, começa a facada. É paciente facada no estado inteiro. Você fala assim, Mara, mas é onde? Todos os lugares têm. Então é um absurdo. Então isso é o que eu quero. Falta de educação, né? É falta de possibilidade. Estamos em pandemia, não é para ficar sassaricando na rua. É para ficar em casa. Ah, mas a violência em casa. Como é que está a violência em casa? A gente não sabe. Vocês viram bem pelos números, né? Então, assim, a gente vê que a subnotificação fez com que essas pessoas, a gente perdesse essas pessoas. Porque, assim, existe uma média do que pode acontecer, uma estimativa. E essa estimativa foi quebrada. Ela está totalmente negativa. Então, a gente precisa da educação para que a gente tenha uma reviravolta em toda a nossa sociedade. Tem uma próxima pergunta que eu acho que pega gancho com esse assunto, que o que a doutora pensa acerca das crianças que se deparam com a violência desde muito cedo? Serão futuramente adultos agressivos ou mulheres passivas e assustadas? Acredito que sim, né? Porque você não consegue ter uma vida plena com esses números que eu mostrei a vocês todos, que a gente pega do 0, né, aos 19 anos, que é a melhor, deveria ser a melhor fase da vida de uma pessoa, né? Na fase que você tem descobertas, quando você está crescendo, você está formando a sua personalidade, você está formando o seu ser. Você é criada num ambiente hostil, né? De violência doméstica, onde a grande maioria das mulheres que cuidam das suas casas, que não podem contar com seus companheiros. Então, assim, que você já cria um ambiente, né, de hostilidade mesmo do mundo, né? Grande parte dessas mulheres trabalham o tempo todo, então, assim, o que acontece com as crianças fica a própria sorte, né? Precisa de um irmão mais velho, de alguém mais velho para cuidar dessas crianças. Então, assim, a possibilidade de você ser uma pessoa insegura, de você ser uma pessoa melindrada com tudo, uma pessoa agressiva, é grande, porque o que você aprendeu da vida? Você aprendeu que você foi violentada ou agredida de alguma forma entre os 10 e os 19 anos? Aos 19 anos, essas mulheres, elas já têm uma vida própria, né? Assim, ela já tem uma família, muitas vezes. Muitas, por mais que a gente já tenha reduzido a gestação na adolescência, agora com a pandemia, a doutora Albertina diz muito claramente a preocupação que a gente tem com o aumento dessa gravidez na adolescência, porque é falta de possibilidade, né? Você não tem um futuro. Quais são os seus sonhos, você passando por tantas violências que não são só as físicas? A psicológica, né? Você vê o seu pai se estapeando com a sua mãe o tempo todo. Como que você vai criar uma família? Você vai brincar de boneca e vai falar com minha boneca, vai casar com meu boneco e vamos fazer uma família e vamos ser felizes para sempre? O para sempre é muito longe para eles. Então, eu acho que, assim, a gente precisa desmistificar tudo isso. As pessoas precisam... Não é porque o relacionamento não está dando certo que você precisa chegar a vias de fato, mas isso é cultural, né? Tem gente que acha que é melhor, né, ser viúvo do que ser separado. Então,
a gente tem que parar com essas coisas, né? A gente escuta cada coisa do dito popular, né, que assusta muito a gente. Então, assim, a gente precisa criar nessas meninas, nesses meninos, um conceito, né, do que é ser uma pessoa normal. Não precisa nem ser bom, precisa ser normal, né? Porque a gente vai envelhecer. Isso eu falei na escola, né? A gente precisa falar para os alunos que eles não vão ser crianças e adolescentes a vida toda. Eles vão envelhecer. E tem umas estatísticas que mostram que quem agride os pais, os idosos, não é a vizinha, não é o cuidador, são os filhos. E quem agride as crianças não é a madrasta, não é a cuidadora, não é a vizinha, é a mãe, é o pai. Então, isso é muito grave, porque você agride hoje. E no futuro você vai ser agredido, porque você ensinou isso à criatura, a falta de respeito. Então, eu acho que realmente essas pessoas, essas 25 mil criaturas que eu mostrei para vocês, que foram agredidas do 0 aos 19 anos em 2019, tem uma grande chance de alterações psicológicas. Quem consegue ser feliz? Você pode passar uma borracha, você fala, bom, então eu vou esquecer. Mas qual que é o seu nível cultural para isso? Qual que é a sua possibilidade de você fazer uma terapia, de você fazer um acompanhamento? Existem os CAPs? Existe. Existem os acompanhamentos? Existem. Mas e qual a possibilidade de você ir rotineiramente nesse local? Não estou nem falando de pandemia, estou falando de possibilidade. Você tem recurso financeiro para pegar um ônibus e ir toda semana na terapia? Você tem dinheiro para tomar um lanche para você não passar mal no meio do caminho? Então, são fatores econômicos que restringem até o atendimento pela própria impossibilidade da pessoa. Então, eu acho que todos juntos vamos conseguir fazer uma sociedade melhor. Todos juntos, com a educação, vamos poder fortalecer a educação para que eles tenham um apoio maior, porque eles também estão numa situação muito difícil com essa história da pandemia. Né? Então, assim, eu acho que todos juntos vamos pensar melhor do que cada um no seu quadradinho, fazendo a sua tarefa brilhantemente, mas sem engajamento com o parceiro. Eu acho que a senhora acabou até respondendo uma outra pergunta, que era, né, em tempos de desmonte das políticas públicas, como fazer frente ao aumento crescente da violência. Seria isso, né? Isso. E, assim, existe um desmonte aí de um monte de coisa, mas eu acredito nos profissionais. Eu acredito na seriedade dos profissionais que trabalham em todas as áreas. Então, a unificação desses seres, né, que continuam acreditando na saúde pública, que continuam acreditando que o bem maior é tratar essas pessoas, não uma pessoa, mas todas as pessoas. Eu acho que acredito que fortalece tudo isso que a gente construiu nesses 30 anos de SUS. Então, assim, existe realmente pessoas que têm ideias equivocadas com relação à saúde, com relação a acesso, com relação a respeito, com relação a qualquer coisa. Mas, assim, existem as pessoas que estão aqui à frente de toda essa batalha, que acreditam em tudo isso, no respeito das pessoas, no direito de cada indivíduo, independente do sexo, do gênero, da opção sexual, de qualquer tipo de atitude que tenha, e que acredita que a paz é a melhor solução para tudo dentro da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. A gente precisa, o nosso estado está muito violento, as pessoas estão muito sem acolhimento, a gente precisa dessa união e de plantar essas sementinhas nos territórios para que a gente consiga um desenvolvimento melhor desse estado. Sim, só reforçando, a gente teve hoje, durante a aula, né, 272 acessos a essa aula, doutora Silmara. Temos mais alguma questão aqui? A pergunta diz respeito assim, se a postura atual não trata somente das consequências da violência doméstica, em vez de tratar a causa, não seria mais eficaz se houvesse um trabalho com a família disfuncional para diminuir os números de violência, tratar também os homens
né, como iguais e para acabar com a destruição de vidas? Sim, a resposta é sim. No entanto, eu acho que essa construção a gente vai ter que fazer na escola, porque a gente vai ter que criar uma sociedade que tenha sem todos esses mitos, porque esses mitos eles são passados de um para outro para um, e de uma forma que as pessoas acham que é uma verdade. Eu bato na minha mulher porque ela é minha mulher. Gente, para! Que é minha onde, né? Então, assim, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que falar milhares de vezes para que a gente consiga desmistificar. O atendimento aos homens, eu acredito que seja uma das faces, né, para que a gente desconstrua esse momento de violência. No entanto, eu acredito que realmente a gente conseguindo fazer com que a gente tenha acesso a toda essa construção de vida, né, das pessoas, das crianças, dos adolescentes, a gente consiga um resultado melhor, né? Os que já estão nessa vida, né, de uma forma que já sofreram violência, porque quando você vai conversar com uma pessoa que é violenta, não sei se todos que estão assistindo já tiveram essa possibilidade, você começa a entender que ele acha que a vida é assim mesmo, que ele não está errado, que ele é só consequência de tudo que ele já viveu. Ah, mas meu pai bateu na minha mãe. Ah, mas meu irmão bate na minha irmã. Gente, então assim, já está incrustado dentro da sua cultura, do seu ser, uma possibilidade de que a vida é assim mesmo. Então a gente tem que cortar esse a vida é assim mesmo. A vida não é assim mesmo, e que está uma forma equivocada, mas é muito difícil. Mas eu acredito que a gente tem que. Na verdade, eu acho que a gente tem que abrir todo o leque, né? Porque também tem idosos agressores, né? Não são só os idosos tão bonzinhos que eles só apanham, tem os que batem também. Tem os que violentam, né? Tem aquele avô que violenta todas as netas e que acha que a vida é assim mesmo e que, ele foi criado dessa forma, o avô dele foi assim e assim vai por diante, né? Então eu acho que a gente tem que desmistificar tudo isso. E é difícil, mas eu acredito muito na educação continuada e também o fortalecimento, tanto dos profissionais de saúde, quanto os profissionais de direito, quanto os profissionais do desenvolvimento social, que a gente cada vez discuta mais esse tipo de coisa, para que a gente consiga falar isso de uma forma fácil, porque ninguém quer discutir violência. Se você estiver em qualquer roda social e falar, é porque a violência. Ah, tá bom. As pessoas pulam esse assunto, né? Então, assim, ninguém gosta de conversar sobre a violência, gosta de criticar. Tudo que existe é criticável. Mas, assim, eu acho que a construção tem que ser em matéria de possibilidades, e eu acho que é isso que a gente vai conseguir nos territórios, entender as possibilidades de cada território, ajudar a fazer essa construção com fortalecimento. Nós não somos melhores que ninguém para chegar lá e falar o que eles têm que fazer. O que a gente vai poder é apoiar, né, a tudo que eles têm necessidade, identificam como um problema e que a gente consiga ajudar a veicular, facilitar, né, todo esse trabalho que eles já desenvolvem nos territórios. Existem territórios que estão super avançados, né? Por exemplo, Ribeirão Preto, quando a gente for para lá, vocês forem ver, eles já têm toda uma normativa, eles têm fluxo de atendimento, eles já têm todo um engajamento do IML com a unidade de emergência. Então, assim, o ML, o médico legista, ele vai até a paciente, não é a paciente que vai para o ML. Então, assim, é toda uma normativa que eles fizeram dentro de um território, que pode ser copiado nos outros? Pode, basta querer, mas precisa conhecer. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai lá para conhecer todos os serviços, todas as possibilidades, apresentar para outros territórios, num outro evento, tudo que a gente conseguiu ver de experiência exitosa que pode ser desenvolvida nos outros territórios, para que a gente consiga o melhor, né? De pegar o melhor de tudo e aí apresentando e cada um vai desenvolvendo de acordo com as suas possibilidades. Doutora Rachid? Eu só queria colocar uma coisa,
que já é antigo, mas eu vejo um pouco de melhora, mas não ainda o suficiente. Sempre a vítima acaba se sentindo culpada. Né? E isso aí é antigo, do tempo que eu comecei a trabalhar como juíza, agora. Então, isso é uma coisa que tem que ser, está sendo muito bem trabalhado por grupos de mulheres, enfim, como a Comesp, como outras entidades, enfim, de dizer que a mulher não é a mulher culpada, mas a mulher se sente culpada. Esse é um fator que é uma desgraça, porque, na verdade, não é que as pessoas achem, às vezes ela acha, não é? Que ela está sendo culpada. Então, é um fator que eu acho que a gente também tem que continuar com esse trabalho árduo, porque hoje os valores estão invertidos. Eu atuo na área criminal e eu vejo que hoje, infelizmente, não é só violência doméstica. Às vezes os crimes, de uma forma geral, eu percebo pela forma como as defesas são feitas, que às vezes o advogado passa essa ideia de que a vítima está sendo réu. Eu acho que é uma coisa muito doida. A gente tem que pensar nisso, principalmente nesse tema, que já é muito antigo, já está sendo muito bem trabalhado, mas a gente tem que bater forte nisso. É verdade. Doutora Silmara, sobre o projeto Fênix, todas as DRS desenvolvem o projeto Fênix? Pergunta. Como saber se o município desenvolve esse projeto e quem e como encaminham essas mulheres? Porque várias regiões não possuem vítimas sendo atendidas. E como sabemos que a violência doméstica é democrática, o que pode estar acontecendo nessas regiões? O que acontece nessas regiões, agora eu vou ter que bater, né? A falta de sensibilidade dos juízes de encaminharem as pacientes para a gente. Porque o DRS ele não desenvolve o projeto, ele é um projeto do gabinete do secretário, ele é um projeto ligado à Comesp diretamente, então os juízes eles identificam as pacientes com necessidade, encaminham à Comesp com todo o processo, encaminha para a Comesp encaminha para o gabinete do secretário, que é avaliado por mim. Eu avalio todas as pacientes, as necessidades, e aí a gente faz o agendamento de acordo com a moradia da paciente, para que ela não tenha grande deslocamento. No entanto, nós temos serviços no estado inteiro, não existe nenhum DRS que não tenha um serviço que possa fazer o acolhimento dessa paciente, tanto com deformidades ortopédicas, cirurgia plástica, com a gente faz todo o acolhimento a essa paciente. Até deslocamento, porque muitas vezes ela mora perto de um serviço, a gente faz o agendamento e ela tem medo de ir naquele serviço porque o agressor conhece aquele serviço. A gente também modifica o serviço para que ela tenha maior segurança. Já aconteceu com a gente, de equivocadamente, quem foi dar a resposta para a paciente do atendimento acabou mandando para casa onde ela morava. E naquele período anterior ela morava com o agressor, que era o pai. E aí a gente ficou sabendo, de alguma forma, não lembro como, acho que por e-mail, que o pai ia pegar ela no hospital. E aí, para terminar o que tinha começado. E essa foi a frase do Bacana. Aí, a gente prontamente desestruturou essa consulta, manteve lá na agenda a médica sabendo que ela não iria. A gente manteve na agenda para que não tivesse... que o agressor não soubesse que ela não iria, mas a gente transferiu o atendimento ela para outra unidade. Então, a gente conseguiu fazer a proteção adequada dessa paciente. E a doutora que estava esperando ela sabia que ela não ia. Estava com o horário agendado. Caso, de alguma forma, ele tivesse alguma influência na unidade hospitalar, a gente conhece o motorista, que conhece não sei quem, conhece a recepcionista, que conhece não sei quem, ia perguntar, Ana, está agendada? Ah, tá. Pronto. Aí ficou mascarado, mas todo mundo sabia que a menina não iria naquele momento. Ela foi para um outro serviço ser atendida. Então, assim, não é desenvolvido pelo DRS, não é desenvolvido pelo município. A porta de entrada são os juízes,
né, que fazem identificação da necessidade de atendimento a essas pacientes que muitas vezes tiveram a mão amputada, o nariz mordido, foram desfigurado a face com socos e chutes. Então, cabe ao juiz fazer o encaminhamento à Comesp, e a Comesp manda para a Secretaria de Estado da Saúde. Eu acho que pode ficar até como sugestão, porque a gente sabe, o Estado é muito grande, tem juízes que não são especializados na área de violência doméstica, né? Em muitas cidades, são varas criminais cumulativas, uma provocação, às vezes, né, do agente de saúde que tenha conhecimento do projeto Fênix, levar isso ao judiciário, ao juiz e pedir, provocar, né, essa inclusão dessa mulher num projeto tão importante, que às vezes o juiz que está lá pode não ter conhecimento. Então, assim, acho que o agente de saúde pode provocar isso diretamente no judiciário, ou com um relatório, ou por um ofício, pedindo a inclusão dessa vítima, né, no projeto Fênix, não? É que, inicialmente, a gente não atende na fase aguda, né, Dani? A gente só atende depois. Então, assim, o que vai acontecer é durante o processo. Acredito que a sensibilização do juiz, quando ele vê que a paciente foi amputada a mão, né, que vai precisar de uma reabilitação, de alguma coisa que ali na região é muito difícil, né? Quem amputou a mão em todas as regiões do estado é muito complicado, que vai precisar de um serviço quaternário, não é nem terciário. Então, assim, precisa ter essa sensibilidade, né? A paciente inteira tatuada, né? Com nomes de companheiros anteriores. Você consegue entender que ela precisa de uma ajuda, porque ela não vai conseguir sair na rua escrito testa, no rosto, no braço, não vai. Então, assim, a sensibilidade do juiz, eu acho que vai ser importante saber do projeto e para o encaminhamento adequado. A gente teve paciente, por exemplo, que apanhou do companheiro, que teve fratura de nariz, mas quando a gente vai procurar ali na região, ela já estava numa fila. Então, a gente não incluiu no Fênix. A gente mandou um recado dizendo, olha, a senhora já está sendo atendida em tal lugar, a senhora vai ser chamada de acordo para fazer a restauração na cirurgia plástica, então não está incluída no projeto Fênix. Porque o que ela queria? Ela queria adiantar o processo. A gente não faz, porque também todo mundo tem uma fila, né? Sim, sim, muito importante a senhora também colocar isso. Não é uma mera recusa ao atendimento, mas é uma observância que já está sendo atendida em outro lugar e um respeito à fila de atendimentos, né? E que ela ia ser atendida no mesmo local, entendeu? Só que com a equipe do Fênix, não a equipe da cirurgia plástica, que é a mesma equipe, mas assim, que atende dia especializado, que atende com outro tipo de... não deixa a paciente esperando, não deixa ela na recepção, então assim que ela chega, ela já é acolhida em alguma salinha para ela ficar tranquila, para evitar que tenha qualquer contato com o possível agressor que possa ter perseguido. Então a gente faz toda uma proteção a essa pessoa. Então tem toda uma normativa e todo um acolhimento especial e uma proteção para a pessoa se sentir segura, né? Porque aí vai e encontra com o agressor, sei lá por quê. Então, a gente acolhe, a gente esconde para poder... Quando, por exemplo, o Mandaki, que é o nosso maior hospital, né, que faz o maior número de atendimentos, ele tem um dia só que ele atende Fênix. Então, todos os pacientes que estão ali são do Fênix, o que é bacana, porque elas fazem uma sala de espera e acabam conversando entre elas. Então, tipo, sabe, vai fazendo uma troca e começa a entender que também o problema não é só com ela. Porque isso que é ruim, né? Você apanha e você fala, poxa, mas só eu que apanho nesse mundo? Não. Mas, assim, você pode parar de apanhar. Né? Então, é isso. Tem mais duas questões só. Como a unidade de atendimento ônibus Lilás pode contribuir no combate à violência doméstica? E o que a sociedade pode fazer quando tem no município, mas ele nunca foi usado? Não sei se a senhora consegue responder. Não, não consigo. Porque é um projeto municipal, né? Não é um projeto da saúde. A última questão, então, doutora Silmara, até porque também nosso tempo já está finalizando,
Como tornar os atendimentos mais qualificados a essas vítimas para que elas se sintam acolhidas? Então, o que a gente tem falado muito é sobre os sinais e sintomas de todas as histórias de violência, né? E os hospitais que atendem na urgência e emergência é um atendimento básico, né? Assim, a urgência e emergência tem que resolver e pronto. Quando os ambulatórios específicos de violência, então, assim, eles têm todo um treinamento, né, para poder fazer todo esse acolhimento, roda de conversa, tem feito. O que a gente tem mostrado às pessoas é que todo mundo tem que estar envolvido dentro da unidade de saúde com relação à violência, porque não é só aquela equipe que é responsável por tudo, no próprio acolhimento, né? Se vai no serviço de saúde, se você é bem acolhido, na própria recepção, falando bom dia, já é uma coisa que você se sente mais confortável, né? Então, assim, eu acho que tem que ter todo um treinamento, não só da equipe de saúde, mas, assim, de todo mundo que trabalha dentro das unidades, né? Com um olhar menos de julgamento, né? Porque o que a gente aprende, eu aprendi muito, porque eu trabalhei 12 anos com gestante adolescente. E elas gostavam muito de mim, falavam um monte, e aí era uma coisa super. Pra você ter uma ideia, me chamavam de doutora Sil. Então, assim, né, já quebrou totalmente tudo, né? Pode me chamar de Sil, não precisa me chamar de doutora, mas não, era doutora Sil. Então, doutora Sil para lá, doutora Sil para cá. Então, assim, o que você aprende com um adolescente? Que você não está ali para julgar, você está ali para fazer o seu melhor. Então, só que elas falam coisas, atrocidades, você enlouquece, né? Só que assim, você tem que manter aquela cara plena, né? Porque você não está ali para ajudar, você está ali para o quê? Cuidar daquela gestação. Não para ver os aspectos sociais, morais, né? Mas você escuta cada uma que você fala, nossa, mas você faz cara plena. E foi isso que eu aprendi com essas meninas, né? Que assim, eu estava ali para dar o maior apoio em matéria das possibilidades de cada uma. Então, assim, é isso que as pessoas têm que aprender dentro de todos os serviços, não só de saúde, qualquer um que você vá, Sim, né? Você tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro para você conseguir fazer o melhor possível, que é o que você queria para você. Eu acho que é isso, acho que as equipes estão sendo treinadas, a gente tem falado isso em webconferências semanais. Essa semana a gente fez uma sobre violência contra o adolescente, que vai estar publicada na nossa página, para quem tiver interesse. Foram falas excepcionais, falaram psiquiatras, falaram, a doutora Albertina também a gente falou sobre protocolo de atendimento em adolescentes em situação de emergência. Então, assim, houve a possibilidade de muitas falas. Então, a gente tem essa possibilidade de ter falado com bastante gente e a gente está na página. Então, as pessoas podem até revisitar essas webconferências para se informar mesmo, de uma forma do que eu posso melhorar. Existem várias dicas. E nós lá temos mais de 20 webconferências temáticas que falam sobre tudo: violência contra LGBT, contra idosos, contra pessoas trans, agora, essa semana, a gente combinou, a gente vai fazer mais 2, além dos seminários, de populações vulneráveis. A gente vai falar sobre violência contra a população indígena no estado de São Paulo e vai falar sobre a população de pretos e pardos. E eu vou passar para vocês a agenda. Então, assim, são possibilidades de melhoria, né? De acolhimento do serviço, e que, assim, o que o território tem feito? Eles passam uma parte da nossa webconferência e fazem uma roda de conversa com as equipes. Eu acho que é extremamente importante, né? Porque você acaba discutindo em cima de parte teórica, né? Realmente teórica da violência. Tá ótimo, doutora Silmara, só tenho a agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Sabemos que a doutora é muito ocupada, né, não só na carreira como médica, mas também dentro da Secretaria de Saúde. Agradecer à EPM pelo espaço, por estar sempre parceira junto com a Comesp em cursos tão importantes, né, sobre o combate à violência doméstica, principalmente, né, nos tempos atuais de pandemia, que a gente sabe que isso agravou neste momento. Deixar a senhora à vontade para finalizar e agradecer pela aula, que foi
espetacular, a senhora trouxe muito conhecimento e trouxe uma visão, e isso que eu acho tão importante, que é assim, essa experiência de vida que traz isso, né? Essa visão de analisar os casos sem julgar, essa empatia, essa tentativa de ajudar o próximo dentro das possibilidades, sem avaliar se aquela pessoa merecia ou não, mas sempre para ajudar, né? Uma postura colaborativa e sem julgamento, que eu acho que nós precisamos atualmente muito na sociedade. Doutora Rachid, a senhora também quer falar alguma coisa? Eu queria reiterar essas palavras, doutora Daniela. Acho que é isso mesmo, agradecimento, a disponibilidade, o brilhantismo da doutora Silmara, e agradecer também a todos os que estão participando, né? Muito obrigada. Bom, para finalizar, eu queria agradecer muito, né, a toda a equipe da Comesp, doutora Angélica, doutora Tereza, doutora Daniela, que foi super querida comigo hoje. Doutora Maria de Lourdes, muito obrigada pelo seu prestígio. A senhora mora no meu coração, a senhora sabe. Agradecer a todos que ficaram, né, com a gente esse período todo. Eu estou sempre à disposição para discutir, para ajudar, para avaliar, reavaliar qualquer tipo de coisa em relação à violência. Eu gostaria muito de agradecer a toda a equipe do VIVA, né, que é da Vigilância Epidemiológica, que forneceu todos esses dados brilhantemente, são sempre colaborativos, a toda a equipe do Comitê de Combate às Violências do Estado, que prontamente sempre apoia qualquer tipo de ação que a gente vai ter em relação a outras pastas, e que é um grupo super coeso. Eu acho que o que a gente mostra na união desse grupo, né, nunca tem menos de 15 pessoas na reunião, é uma reunião super bacana, mesmo agora remota, as pessoas têm comparecido, colaboram, são participativas. Então, eu queria agradecer muito, né? Gratidão realmente por toda essa possibilidade de falar sobre a violência, que não é fácil, né? De discutir isso com mais pessoas, da gente fazer esse grupo. O nosso grupo intersetorial também é muito bacana, é muito gostoso de trabalhar, né? A gente, além de técnicos, todos especializados e de muito respeito, a gente tem uma amizade também que faz com que fortaleça todo esse convívio. Muito obrigada a todas, né? E muito obrigada a todos que ficaram até esse momento prestigiando a gente. Obrigada. Doutora Tereza, alguma colocação? Não. Obrigada por passar a palavra. Só agradecer a participação da Silmara, dizer que foi muito, muito boa a exposição. Só aparecer aqui mesmo, estava acompanhando, obviamente, aqui com vocês o tempo todo, mas para agradecer mesmo, doutora Rachid, doutora Daniele, desejar uma boa tarde a todas, e semana que vem temos mais uma aula, né, doutora Daniele? Isso mesmo, terça-feira, a próxima aula com a doutora Cláudia Luna, né, advogada também, né? Boa tarde a todos e todas.